Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Semana do Uso Racional de Medicamentos, promovida pelo Programa de Extensão Cuidando da Farmácia Caseira da UFSPA. A temática abordada nesse ano é o impacto na saúde do indivíduo, da comunidade e do ambiente. Um tema bem atual e importante, né? Então, contar um pouquinho como esse evento nasceu, né? Em dezembro de 2014, foi sancionado o projeto de lei que instituiu a Semana do Uso Racional de Medicamentos, no Rio Grande do Sul. Então, ele começou a ser realizado anualmente entre 5 e 11 de maio, com o objetivo de incentivar ações de conscientização para a população sobre o consumo adequado de medicamentos e os riscos da automedicação. Então, desde 2017, o programa de extensão tem promovido ações educativas e um evento nessa semana para oportunizar o debate sobre temas relacionados, então, ao uso racional de medicamentos. Nesse ano, tem mais uma coisa bem importante, que o nosso programa de extensão, Cuidando da Farmácia Caseira, está completando 10 anos de história. Então, o evento foi escolhido com o intuito de abordar alguns assuntos que foram amplamente trabalhados nas ações desenvolvidas por nós na última década. Então, para iniciarmos o evento, eu gostaria de convidar a queridíssima professora Aline Lins Camargo, que ela é coordenadora adjunta do programa, para falar algumas palavras. Seja bem-vinda, professora Aline. Prof. Aline, tu precisa colocar o seu áudio ali. Quem sabe faz ao vivo, pessoal. Desculpem. Obrigada, Carol, queria dar boa noite a todos. É uma alegria, né, estar aqui nessa noite, nessa data bastante especial para a gente. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todos e todas que nos acompanham nessa noite, especialmente das professoras Jennifer Saf e Mônica de Oliveira, da palestrante de hoje, a Raquel Becker, e da minha parceira, a professora Kellen de Souza. Estamos iniciando um evento, mas também estamos comemorando 10 anos da trajetória do programa de extensão Cuidando da Farmácia Caseira. Então, coube a mim fazer uma breve retrospectiva da nossa caminhada. Quando olhamos lá para 2011, quando este programa foi concebido, não tínhamos nem ideia dos diferentes caminhos que trilharíamos. Mas com um início tão promissor, já era possível vislumbrar um espaço potente de trocas e aprendizados. Este programa iniciou como projeto e já iniciou sendo contemplado num edital nacional de fomento à extensão universitária, o saudoso edital PROEST. Graças a isso, começamos em 2012, podendo contar com vários bolsistas, recursos para equipamentos e materiais, algo muito raro, infelizmente, na trajetória da extensão. Desde o início, nosso objetivo foi promover o cuidado adequado dos estoques domiciliares de medicamentos e plantas medicinais, bem como promover seu uso adequado, objetivo que ainda permanece. Lá no começo, nosso cenário das ações eram especialmente as unidades de saúde. Nosso primeiro parceiro foi o Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição. Depois, o Distrito Docente Assistencial foi pactuado, e tínhamos um território inteiro de possibilidades na Gerência Distrital de Saúde Norte, Eixo Baltazar. Nosso olhar se voltou para lá e fomos transformando o projeto a partir das interações com os serviços e com os usuários. Fizemos campanhas de recolhimento de medicamentos vencidos na farmácia distrital Sarandi, nas unidades, oficinas com usuários e agentes comunitários de saúde, visitas domiciliares. As salas de espera das unidades e da farmácia distrital tornaram-se espaços ricos de educar e de aprender. E assim, vimos o projeto transformar-se em programa em 2014, pois já contávamos com 2 projetos claramente definidos, um envolvendo medicamentos e outro plantas medicinais, e muitas ações articuladas. E nossa caminhada continuou. Por iniciativa das alunas e alunos envolvidos, criamos perfis nas redes sociais, primeiro no Facebook, depois no Instagram, e agora também contamos com um canal no YouTube. Tal iniciativa tornou menos difícil a nossa atuação durante a pandemia,
pois já tínhamos experiência e familiaridade com as redes sociais, que tornaram-se nossa principal ferramenta de trabalho nesse período. A realização de eventos também foi incluída em nossas ações. Tradicionalmente, este evento na Semana do Uso Racional de Medicamentos, que estamos fazendo desde 2017. Mais recentemente, encontramos acolhida e espaço para as nossas ações na Casa de Apoio Madriana, que recebe pacientes e familiares da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre durante seus tratamentos, e fomos convidados pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul para contribuir no projeto Farmácia Vai à Escola. Durante estes 10 anos, divulgamos nossas ações e a UFSPA em inúmeros eventos. Foram muitos seminários de extensão universitária da região sul, CEURS, CBEUS, mostras e congressos. Recebemos a comunidade no nosso UFSPA Acolhe, e nossa experiência foi selecionada pelo Conselho Federal de Farmácia em 2016 como uma das experiências exitosas de farmacêuticos no SUS. Seguimos nos movimentando para seguir contribuindo na transformação da sociedade em que estamos inseridos. E agora temos buscado direcionar cada vez mais nossas ações para a promoção do autocuidado e procurando inserir ações mais inclusivas. Nessa caminhada, temos oportunidade de vivenciar a interprofissionalidade no cotidiano. A equipe, ao longo do tempo, foi constituída por estudantes de farmácia, enfermagem, medicina, biomedicina, gestão em saúde e toxicologia analítica. Temos professoras farmacêuticas, eu, a Kelly e a Sandra Macedo, e pedagoga, a Marta Quintanilha Gomes. E neste ano, passamos a contar com a tradutora de Libras e técnica da UFSPA, Vanise Flores. É muito lindo ver o que foi construído por tanta gente. Sempre contamos com o apoio da UFSPA e de seus inúmeros setores, especialmente da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. Então, temos muito a agradecer à nossa universidade, aos nossos parceiros e, principalmente, às alunas e alunos e à comunidade com quem interagimos, que construíram e constroem diariamente as ações do programa. Extensão é movimento, é troca, é encontro, é construção coletiva, é compartilhamento de saberes, é transformação e é especialmente afeto. Que possamos seguir promovendo saúde com afeto e colaborando para provocar transformações nos espaços em que atuamos. Vida longa ao programa de extensão Cuidando da Farmácia Caseira. Que tenhamos todos um ótimo evento. Obrigada. Muito obrigada, professora Aline, pelas suas palavras. Agora, gostaria de convidar a professora doutora Mônica Maria Celestina de Oliveira, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, obrigado, Carolina, pela acolhida. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando nesse evento, nessa abertura. Depois da brilhante fala da Aline, fazendo uma retrospectiva aí da trajetória desse grande programa de extensão, que nasceu lá em 2011, botou a pé na rua, né, a partir de 2012, então estamos agora com 10 anos, na condição, né, de atual pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Casa. Eu fico muito feliz, quero deixar aqui o agradecimento às proponentes do programa, a coordenadora e a coordenadora adjunta, pelo belo trabalho que vocês vêm desenvolvendo nesses 10 anos. Eu, como professora ativa do curso de farmácia, sempre ouvi falar e acompanhando as ações desse programa, iniciou como projeto, depois se consolidou e vem, né, com essa bela atuação. Acho que não temos muito o que acrescentar à fala da Aline, mas acho que é importante registrar o quanto que a extensão, né, e como a gente percebe os pilares da extensão presente, né, permeando todas as ações, e pela fala da Aline fica claro que a gente tem a interprofissionalidade presente nesse grande programa, com as atividades propostas. Eu lembro dos momentos na feira de saúde, onde havia essa interlocução entre os alunos do programa e com as outras ações que ali estavam sendo desenvolvidas. Então, para nós da UFSPA é um orgulho ter no nosso hall de programas de extensão o programa Cuidando da Farmácia Caseira, e perceber o quanto que essa
proposta, né, desenvolvida pelas colegas inicialmente da farmácia, mas que acolheu e acolhe alunos e professores das diferentes áreas, como enriquece, né, a nossa extensão. A gente está num momento importante dentro das universidades, que é o trabalho que todas as universidades estão fazendo na inserção da extensão nas matrizes, nos currículos, né, fazendo uma aproximação e fortalecendo o tripé ensino, pesquisa e extensão, e é muito bom, muito rico, muito importante a gente comemorar 10 anos de um programa, né, com essa robustez, e deixar claro para a sociedade que a universidade ela está presente no dia a dia, que ela, de fato, produz conhecimentos e pode, na troca, né, desenvolver, fazer... A troca de saberes é algo que enriquece o nosso processo de ensino-aprendizagem e, dessa forma, a gente constrói ou devolve para a sociedade profissionais com responsabilidade social, com um olhar atento para as diversas situações que, na sua área de atuação, né, no nosso campo saúde, é importante ficar presente na formação. Então, eu quero parabenizar, né, em nome da Pró-Reitoria de Extensão, parabenizar a todo o grupo do programa, né, vida longa ao nosso programa, e desejo a todos um excelente evento e bons momentos de troca de saberes. Obrigada. Muito obrigada, professora Mônica, por prestigiar o nosso evento e por estar aqui conosco, né? Obrigada mesmo. Prazer é meu. Agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Jennifer, vice-reitora da UFSPA. Olá, gente, boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, Kellen, as coordenadoras desse programa maravilhoso. Quero estender também os meus cumprimentos à professora Marta Quintanilha, que eu sei que está nos assistindo aqui no YouTube, já vi uma colocação dela ali. Boa noite, Marta. Professora Sandra também, esse quarteto fantástico aqui que está há 10 anos levando, né, esse programa muito além, né, dos muros da nossa universidade, para muito além dos muros da nossa universidade. Que orgulho ouvir a fala da Aline, ver essas imagens lindas, muitas inclusive do UFSPA Acoli, né, presencial do nosso último UFSPA Acoli. Que vontade de estar junto e de fazer isso de novo, né? E como a gente vai fazer no próximo ano, seguramente, né, no nosso campus. Então, hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração, e eu estou aqui nesse papel assim de trazer um grande abraço da nossa reitora, da Lúcia Pelanda, de toda a nossa equipe, parabenizar também os alunos aqui em nome na pessoa da Carol, que está aqui ciceronando, né, a gente pilotando o evento, também a Raquel, né, que é a convidada da noite, no seu nome também estendeu os cumprimentos a todos os palestrantes que vão estar aqui contribuindo, e dizer que é uma grande alegria ver toda a trajetória desse programa e o quanto isso traz de benefícios, né, para a nossa sociedade. Se a gente for olhar os números, são assustadores os números, né, de pessoas, o percentual elevadíssimo que a gente tem da população, e não apenas de uma população menos esclarecida, né, de uma população em geral, que não sabe fazer o uso adequado do medicamento, não sabe nem estocar os seus medicamentos em casa, né, e a gente fala aqui de familiares de pessoas esclarecidas, inclusive. Então, é muito bonito, e não apenas também de medicamentos, mas também de chás, de ervas, né, de fitoterápicos, medicamentos em todos os níveis. Então, agregar profissionais dos diferentes cursos, né? Farmácia, que é o meu curso de formação, a química medicinal, a toxicologia, a enfermagem, a biomedicina, a medicina, né? Para citar alguns exemplos, né, de cursos que as professoras já estavam nos dizendo aqui que participaram, isso é uma grande alegria. Como a professora Mônica também comentou, esse é o nosso papel aqui, é o papel da extensão, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, e saber também que a gente tem e que vocês estão, né, extremamente alinhados com a missão da nossa universidade, que é formar profissionais
da saúde com responsabilidade social, com princípios humanistas, né, com aquele compromisso com a sustentabilidade. Então, e desejar vida longa e de muito sucesso, que vocês possam, né, voltar em breve às ações, então, em formato presencial. Eu sei que a pandemia deixou o grupo afastado, né, 2 anos desse contato, mas como a professora Aline deu aqui vários exemplos, a interação de vocês, né, nas redes sociais, os eventos online, a capilaridade que vocês tiveram com a sociedade foi extremamente importante. Então, que vocês continuem fazendo isso, mesmo depois, né, levando as ações presencialmente na Madriana, que nós temos recebido feedbacks sensacionais, né, do pessoal da casa, mais o pessoal do distrito docente assistencial, a Secretaria de Saúde. Então, além dessas ações, que vocês sigam também ativos como estão hoje nas nossas redes, porque isso também leva informação, né, para muito além da nossa cidade. Vida longa e, como disse a professora Aline, promovendo saúde, acima de tudo, saúde com afeto. Parabéns mais uma vez, eu desejo um ótimo evento aqui nesses próximos dias. Grande abraço. Muito obrigada, professora Jennifer. A gente fica muito, muito feliz com a sua presença aqui no nosso evento e também pelo trabalho que você tem conduzido na universidade, né? Muito obrigada por estar aqui hoje. Bem, gente, agora vamos continuar com o evento. Vou passar daqui a pouquinho para a nossa convidada, palestrante. Mas primeiro, eu gostaria de destacar para vocês, quem está nos assistindo, que esse evento ele conta com certificação. Então, para obter o certificado, vocês precisam realizar a inscrição pelo CIUR. O link está aqui embaixo na descrição do evento, aqui no YouTube, né? E, além disso, também é necessário preencher um formulário de presença, que ele vai estar disponível após o final da palestra da nossa convidada Raquel, certo? Então, fiquem com a gente, que no final da apresentação da nossa convidada, vocês vão receber esse formulário para vocês poderem registrar a presença, tá? Não esqueçam disso. A inscrição no CIUR ela vai estar disponível até a meia-noite do dia 5 de maio. Então, se alguém estiver assistindo aqui hoje o evento e não tiver se inscrito ainda pode se inscrever, e é importante para obter a certificação depois, tá? Mas não esqueçam que o formulário de presença ele precisa ser preenchido hoje ainda, até as 10 horas da noite, certo? Vamos garantir o certificado, né, pessoal? Então, agora, vamos dar início à palestra, né? A gente tem uma convidada hoje muito especial. Então, a palestra de hoje ela vai ser realizada pela nossa convidada, Raquel. Ai, Raquel, me desculpa, eu não te perguntei antes como é que se soletra o teu nome. É Willens, é Raquel Willens Becker mesmo. Ah, tá certo. É bem comum. Ela é fazendo um resuminho rápido da formação da Raquel, ela é doutora em Química, com ênfase em Química Analítica pela URGS, possui mestrado em Química também pela URGS e graduação em Licenciatura Química pela Unijuí. Possui experiência nas áreas de desenvolvimento e implementação de metodologia analítica para controle de qualidade, elucidação de contaminantes em amostras ambientais através de diferentes técnicas de preparo de amostras, técnicas cromatográficas e espectrometria de massas de alta resolução, métodos in sílico de predição de toxicidade, métodos SMART para ordenação de compostos de acordo com sua toxicidade e tratamento de efluentes através de processos avançados de oxidação. Ufa! Esse é um mini currículo. Então, hoje ela vai abordar para a gente um tema super importante e atual, que é contaminantes emergentes. Certo? Obrigada por estar aqui com a gente, Raquel. Eu vou te passar a palavra. Fica bem à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada a toda a comissão. Eu não quero esquecer de ninguém, então, assim, eu agradeço imensamente e me sinto muito honrada em estar aqui com vocês essa noite, para a gente conversar um pouquinho sobre os tão temidos contaminantes emergentes, né? E eu espero que seja uma noite produtiva e que a gente tenha uma boa troca aí. Deixa eu só botar a apresentação aqui.
Agradeço a Carol pela apresentação. Aqui. Então, vamos lá. Bom, então, como a Carol apresentou, eu sou a Raquel, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fármacos como contaminantes emergentes. Antes de começar, também eu gostaria de parabenizar muito o programa Cuidando da Farmácia Caseira, que eu conheci há pouquíssimo tempo, mas, assim, é de uma importância muito, muito elevada para a sociedade, para em termos de instituição também, e que venham os próximos 10 e mais 10, uma vida aí muito longa, como as professoras já falaram, e de muito sucesso. Bom, hoje a gente tem um cenário de crescimento populacional meio que acelerado demais, né? A gente está com uma projeção aí de 9,8 bilhões de pessoas no mundo até 2050. E essa superpopulação, ela vai gerar uma demanda alimentar, ela gera uma demanda energética e também ela gera uma demanda cada vez maior de medicamentos, para que a gente consiga manter a saúde e a qualidade de vida dessa população. Porém, todas essas demandas acabam gerando um estresse nos recursos naturais do planeta, né? E isso faz com que haja diferentes tipos de contaminação nos diferentes compartimentos ambientais, no meio aquático, no solo, no ar, enfim. E a gente sabe que a água, ela é um bem fundamental para a vida. Não existe vida sem água. Só que a gente consegue perceber cada vez mais que, assim como os outros compartimentos, como o solo, enfim, a água está sendo contaminada por diferentes classes de substâncias, né? Como, por exemplo, as drogas, como, por exemplo, os fármacos, como, por exemplo, os pesticidas, produtos de higiene. Então, são várias classes de contaminantes que estão presentes nesse ambiente aquático. E essas classes hoje, elas são chamadas de contaminantes emergentes. Mas o que são esses contaminantes emergentes, né? Os contaminantes emergentes, eles são compostos, ou uma classe de compostos, que são muito utilizados, né? Mas representam riscos tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente. E eles não estão completamente incluídos nos programas de monitoramento de rotina. Ou eles não são legislados. Tá, Raquel, mas assim, eles não são legislados e eles vão ficar sendo contaminantes emergentes para sempre? Não. Esses contaminantes, eles podem vir a ser regulados, e daí eles deixam de fazer parte dessa lista de contaminantes, dependendo da ectoxicidade dele. A gente precisa estudar os efeitos que eles causam na saúde humana e também no ambiente. O potencial de bioacumulação, para onde que ele vai? Ele fica só na água? Ele vai para o solo? Ele volta para o alimento? Ele vai para a água subterrânea? Né? Mas, principalmente, o que tem ali? Quanto que desse contaminante ele é lançado no meio ambiente? E qual é a concentração que a gente encontra esses contaminantes no meio ambiente, né? Mas daí você vai me perguntar, Raquel, como que os fármacos, se eu vou para o hospital para tomar um medicamento e ele vai fazer bem para a minha saúde, como que ele vai ser um contaminante, né? Bom, ele ajuda a melhorar a nossa saúde, né? Eles são fundamentais no controle da doença. Eles são imprescindíveis para prolongar e até melhorar a qualidade da nossa vida. Então, como que ele vai ser um vilão, né? Só que quando a gente tem um uso indiscriminado desses medicamentos, dos fármacos, e a gente não dá muita atenção às consequências de todo esse medicamento no ambiente, o ambiente vai ficar contaminado. E isso pode gerar uma consequência muito grande para a nossa saúde, pode gerar um dano muito grande à nossa saúde, porque nós estamos no ambiente, né? E além da contaminação dos recursos hídricos,
A indústria farmacêutica hoje, com $1 milhão comercializados nesse ramo, ela emite mais de 48 toneladas de carbono, de gás carbônico, né? E isso é muito expressivo, dado que é 55% a mais comparado ao ramo automotivo. Então, isso é significativo. Então, isso precisa de atenção. Mas, Raquel, como que eles se tornam contaminantes? Tu ainda não me disse. Bom, primeiro, a gente vai tomar um medicamento lá, vai administrar o fármaco no ser humano, e através lá do metabolismo, diferentes reações químicas, oxidação, redução, hidrólise, enfim, eles vão ser transformados e eles vão ser excretados através da urina e das fezes, tanto na forma inalterada do composto, né, do princípio ativo, como na forma de metabólitos. E esses produtos que são excretados, eles podem vir a contaminar o meio ambiente. Aqui é bem importante a gente ressaltar que muitos fármacos, e isso com certeza vocês sabem melhor do que eu, eles se tornam bioativos somente depois da metabolização. Então, não adianta eu ficar preocupada só com o fármaco. Eu tenho que me preocupar também com os metabólitos. Tá, mas e como é que eles vão chegar no meio ambiente, né? Um dos principais meios é através dos resíduos, do efluente, do esgoto dos centros de saúde. Porque lá no hospital, lá na clínica, a gente tem uma grande concentração de pessoas que estão sendo medicadas. E estão sendo, elas vão ir no banheiro, obviamente, vão eliminar xixi, cocô e vão eliminar os fármacos. Então, isso é uma das fontes. Os resíduos industriais de quando a indústria farmacêutica produz um medicamento. Resíduo doméstico, porque lá na nossa casa a gente também acaba tomando uma dipirona, tomando um ibuprofeno, e isso também vai gerar resíduos na nossa, quando a gente vai excretar, né, os resíduos. O descarte incorreto de medicamentos vencidos, os restinhos de medicamento, isso tudo vai ir para o efluente, vai ir para o esgoto. Né, e pode vir a atingir o ambiente de uma forma negativa. Mas, Raquel, esse resíduo que tu falou aí, o esgoto, o efluente, isso tem tratamento? A gente tem estações de tratamento de efluente. Como que vai ir para o meio ambiente? Sim, nós temos estações de tratamento de efluente, porém, nem todo o esgoto é tratado, tá? A gente vai ver um pouquinho disso um pouquinho mais adiante. E aquele esgoto tratado, ele passa por processos convencionais de tratamento de efluente. Isso também a gente vai dar uma detalhada depois. E essas extrações de tratamento convencionais, elas não estão preparadas, elas não são eficientes para a remoção da grande maioria dos fármacos. E é por isso que ele vai, mesmo depois do tratado, pode chegar aos rios, os fármacos, os metabólitos e os produtos de transformação. Então, chegando nos rios, eles podem contaminar diferentes compartimentos ambientais. Tá, mas daí o que a gente faz? Vamos sentar e chorar? Às vezes dá vontade, mas nós somos todos pesquisadores e a gente vai encontrar uma solução, né? É o que nós estamos tentando fazer. Qual é o primeiro passo? O que a gente pode fazer? Bom, primeiro a gente precisa conhecer a nossa contaminação. A gente precisa saber a natureza dos nossos contaminantes, qual é a concentração limite que ele pode estar presente ali e não vai apresentar risco, quais são as fontes emissoras desses contaminantes, qual é o risco que ele apresenta, ele é tóxico, ele é reativo, ele é mutagênico, ele é carcinogênico, qual é a análise que eu vou poder fazer para identificar esse contaminante. E aí, depois de tudo isso alinhado, aí sim a gente pode partir para um tratamento, para propor um tratamento eficaz. E como que a gente faz isso? Pesquisa, 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 pesquisa mais um pouco, porque a gente precisa conhecer a contaminação. A gente precisa saber o que está no ambiente para ser tratado.
E como que a gente faz isso? Identificando através de análises quantitativa, qualitativa, para saber o quanto tem daquele fármaco, daquele contaminante no ambiente, o que tem, né? E antes da gente seguir, eu quero só trazer uma diferença entre duas terminologias que eu vou usar aqui, que pode gerar um pouquinho de dúvida, que é metabólito e produtos de transformação. Eu já falei as duas, né? Quando tu tem um composto ativo, tá? E ele vai sofrer, ele vai se transformar em outro produto, e esse produto, ele é transformado no ser humano, nos animais ou nas plantas, seja através do metabolismo humano, metabolismo microbiano ou de metabolismo não biológico, ele vai ser um metabólito. Agora, se essa transformação vai ocorrer no esgoto, na água, no solo, ou mesmo no tratamento de efluentes, no tratamento da água, aí, e pode ser tanto transformação biológica como não biológica, esses produtos vão serem chamados de produtos de transformação, tá? Só para a gente diferenciar essas duas terminologias. Tá, mas voltando, qual é a estratégia que eu posso adotar para analisar esses contaminantes? Para que essa análise seja possível, né? Eu preciso ter uma estratégia que combine técnicas avançadas, combine técnicas sensíveis, para que eu possa identificar de forma inequívoca, né? E uma estratégia que eu só vou comentar com vocês, eu não vou entrar em detalhe, é a extração em fase sólida, porque eu preciso preparar a minha amostra para analisar com técnicas analíticas também avançadas e muito sensíveis, que, por exemplo, aqui a gente tem a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas de alta resolução. E com tudo isso, a gente consegue fazer um screening de contaminantes. O que é isso? Screening de contaminantes. É uma análise onde eu vou buscar identificar o maior número de contaminantes possíveis, e aqui a gente está tentando falar em milhares de compostos, a gente vai testar milhares de compostos numa amostra, para dizer o que a minha amostra tem, para ter uma ideia mais completa possível da composição da minha amostra. E hoje a gente consegue fazer essa análise de milhares de contaminantes graças a associação entre a espectrometria de massas de alta resolução com bases de dados, que é uma tendência mundial. Por quê? Porque eu consigo identificar os compostos pela massa exata dele, que isso aqui a gente deixa lá para os químicos entenderem disso, qualquer coisa a gente pode conversar, mas vamos deixar para eles. E a gente pode customizar isso para dizer assim, tá, agora eu só quero ver os fármacos. Ah, não, mas eu quero colocar também os metabólitos. Ah, não, mas eu quero colocar também os produtos de transformação. E aí a gente consegue fazer algo mais customizado de acordo com a nossa necessidade. E por que isso é importante? Por que avaliar esse panorama mais geral é importante? Porque eu avaliando os produtos de transformação, eu avaliando os metabólitos, eu consigo ter uma ideia e eu consigo propor uma rota de degradação, por exemplo, de um fármaco. Eu consigo propor e ter uma ideia do que acontece com aquele fármaco no meio ambiente, porque ele não fica lá para sempre, ele vai se transformando. Então, por isso que eu consigo identificar essas transformações. Tá, Raquel, mas assim, depois que tu fez esse tal de screening aí, o que a gente faz? Né? É isso e pronto? Por muito tempo, sim. Por muito tempo a gente fazia o screening, a gente identificava o que tinha lá. Hoje, a gente já consegue contar com ferramentas, por exemplo, as predições de toxicidade em sílico, que é através de métodos Kilser. Também a gente consegue usar métodos SMART para ranquear esses compostos, para dizer assim, olha só, esse aqui merece mais atenção do que aquele outro, porque esse aqui ele tem um potencial de ser mais tóxico que aquele outro, e isso é importante para a gente também. Mas assim, Kilser, isso para mim é uma sopa de letrinha que tu jogou para cima e caiu ali. O que é esse Kilser, né? Kilser, eles são modelos que predizem diferentes parâmetros relacionando a estrutura química do composto com a atividade dele.
Então, esses modelos eles vão ser construídos, né, e através de dados experimentais, mas eles cruzam os dados da estrutura e eles conseguem predizer a toxicidade de uma amostra. E então, como eu falei, eles são modelos computacionais, tá? Eles apresentam uma facilidade um pouco maior de implementação, eles têm baixo custo, eles são rápidos e eles reduzem muitos testes em animais, e isso é bom, a gente quer isso, né? Porque esses modelos in sílico, eles vão predizer e vão direcionar de forma um pouco mais assertiva os modelos in vitro, os testes in vitro, que são nos frasquinhos, e depois os in vivo, que são nos animais, para predição de toxicidade. E esses ensaios experimentais, in vivo e in vitro, eles vão validar lá o meu modelo computacional. E assim eu consigo ter uma confiabilidade cada vez maior. E o que eu acho interessante é que eles são sempre retroalimentados, esses modelos em sílico. Então, eles estão em constante evolução e aprimoramento. Mas, tá, Raquel, tu falou de toxicidade, tu falou dos kills, mas o que eles predizem? Bom, eles têm, assim, tem muitos modelos que podem ser preditos, muitos parâmetros que podem ser preditos por Kilser. Entre eles, a gente encontra carcinogenicidade, mutagenicidade, a ligação ao receptor lá do estrógeno, biodegradabilidade do composto, o tempo de meia-vida que vai estar associado à persistência desse composto no ambiente, a mobilidade dele, ele vai conseguir chegar lá na água subterrânea, porque se chegar na água subterrânea nós temos um problema muito sério. O conjunto PBT, que a gente chama, que avalia persistência, biodegradabilidade e toxicidade combinado. A remoção desses compostos nas estações de tratamento de efluente convencionais. Então, tudo isso eu consigo predizer com esses modelos Kills. Ele tem falhas? Tem. Ele é um modelo perfeito? Não. Mas ele está sempre sendo aprimorado e eu consigo ter uma ideia. Eu não parto do nada. Eu consigo ter uma ideia do que nós estamos trabalhando. E depois que a gente faz esses modelos em sílico, né, do Kilser, tu imagina assim, pega 100 compostos, tá, com 8 parâmetros diferentes. Olha a quantidade infinita de dados que tu tem que analisar e que tu tem que sobrepor e ver para identificar qual é o mais tóxico. Isso é muito complexo. Tu vai dar uma surtada no meio do caminho. Então, o nosso grupo de pesquisas, que eu trabalho, que é o GEMAPS, a gente fez um trabalho pioneiro bem legal, com resultados bem interessantes, que foi utilizando ferramentas como o ToxP e o TopSys para ranquear os compostos de acordo com a toxicidade, utilizando todos os parâmetros calculados, combinando esses parâmetros. E assim a gente consegue identificar, quem é o mais preocupante aqui? Esse aqui não é tanto. Então a gente consegue dizer e dar uma atenção para quem merece mais atenção, né? Tá, vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Esse é o estudo que a gente fez, tá? A gente analisou 3.250 compostos em um rio lá do Noroeste Gaúcho, tá? Lá da região de Ijuí, que é uma região, aqui vocês podem ver pela imagem do satélite, que é massivamente agrícola. Então, a gente esperava encontrar muitos agrotóxicos nesse rio, e é um rio de quinta ordem, então é um rio grandinho, sabe? E a gente realmente encontrou uma grande quantidade de fármacos, de agrotóxicos nesses rios, com uma pequena quantidade de fármacos, mas eles também estavam ali. Aí, se tu olhar para esses resultados aqui, tá? Só do screening, esse é só o resultado do screening. Aí, eu preciso priorizar. Raquel, tu precisa priorizar uma coisa só que tu vai analisar. Agora, seguir na análise. O que tu vai priorizar? Os pesticidas, é óbvio, porque eu tenho mais, então eu vou precisar priorizar eles, com certeza. Aí, a gente pegou esses dados todos de screening, a gente fez o Kilser, a gente avaliou 8 parâmetros de toxicidade desses 150 compostos que a gente identificou,
E aí a gente ranqueou eles. E dos 20 compostos mais preocupantes, 14 deles são fármacos e os seus derivados. São fármacos e metabólitos de fármacos. E esse tipo de resultado nos ligou uma luzinha, nos virou uma chavinha. A gente não basta só olhar o que tem mais. A gente precisa ver o que é mais perigoso, o que é mais preocupante, o que tem maior potencial tóxico para o meio ambiente. Porque lembra que antes, se tivesse que priorizar, eu ia priorizar os pesticidas, é óbvio. Mas agora, olhando para esse resultado, eu não posso deixar o fármaco de lado. Eu preciso avaliar ele, porque ele também representa um risco muito grande. E já existe uma contaminação de fármacos no ambiente. Então, eu preciso levar eles em conta na hora de propor um método que eu posso tanto remediar a contaminação já existente, como também prevenir a contaminação, né? E o que a gente pode fazer? Porque antes, Raquel, tu me falou que as estações de tratamento de efluente convencionais não são eficientes, né? O que a gente pode fazer? Bom, uma alternativa muito promissora é o uso da combinação, da associação dos tratamentos convencionais com tratamentos terciários avançados, tá? Mas, assim, antes de a gente entrar no que são tratamentos terciários avançados, né? Vamos ver como é que está o efluente no Brasil. Porque hoje no Brasil, a gente tem, isso são dados do Trata Brasil, a gente tem 45% da população brasileira sem acesso à coleta de esgoto. Isso é muita gente, né? E somente 50,8% dos esgotos são tratados. Isso significa que em 2020, e esse dado assim é extremamente chocante, 5,3 milhões de piscinas olímpicas cheias de esgoto não tratado foram despejados na natureza. E lá nesse esgoto não tratado tinha fármacos, tinha pesticidas, tinham tantos contaminantes emergentes. E qual é o resultado disso? Mais de 110 mil quilômetros de trechos de rios estão com a qualidade comprometida. 83 mil quilômetros, nós não podemos mais ter uma captação para o abastecimento. E 27 mil quilômetros eu só consigo captar se eu faço um tratamento avançado. Isso é muito grave. Agora, existe uma parcela da população que diz assim, mas isso é no Brasil. E eu sou contra, tá? Porque tem gente que acha que o Brasil ele está muito aquém de países desenvolvidos em termos de pesquisa, em termos de questões ambientais de sustentabilidade. Ele não está no top, mas ele não está lá embaixo, não. O Brasil é um país que tem muita gente e muita pesquisa com uma qualidade fenomenal. Então, vamos comparar com a Europa. Lá na Europa, sim, existem muitos países que têm mais de 80% do esgoto coletado e tratado, mas a gente também tem países lá pelos 50%. Então, a gente não está tão ruim assim, né? Mas vamos pensar no tratamento, tá? Dados do ladinho ali, já pegamos, a gente já não está tão ruim assim, mas vamos pensar no tratamento. Bom, nós temos os poluentes orgânicos que podem ser não biodegradáveis, ou seja, que eles persistem, né? Se eles passar por um tratamento biológico, o tratamento biológico vai tratar com micro-organismos. Então, ele vai degradar a matéria orgânica, vai degradar compostos biodegradáveis. Mas ele não vai ser capaz de oxidar ou de degradar compostos não biodegradáveis. E esses podem passar para o tratamento e seguir lá para o efluente tratado. A gente pode ter processos físico-químicos, onde a gente tem tecnologias só de separação, que eu pego uma grande quantidade de efluente com uma grande quantidade de contaminantes e eu vou concentrar esse em outra fase, então eu só vou ter uma transferência do poluente de cá para cá. Mas eu não vou resolver ele 100%, né? E a gente tem o que a gente chama de processos avançados de oxidação.
que é um tratamento que esse sim, ele vai destruir a molécula e vai destruir uma palavra assim, tipo, destruir uma molécula de contaminante e ele vai ele vai transformar esse contaminante em outros subprodutos, que a gente vai ver mais um pouquinho lá para frente. Como que tá? Mas tu falou assim, tá, no Brasil a gente tem esses processos avançados. Como é que é o nosso tratamento hoje do efluente aqui? Porque tu falou que não é eficiente os convencionais. Como que tá os tratamentos hoje no Brasil? Bom, de acordo com a Agência Nacional de Águas, em termos de número de estações de tratamento, a grande maioria das estações no Brasil, elas são por lagoas anaeróbias e lagoas facultativas, né? Tem também, esse aqui em amarelinho, ele tem a questão do tratamento que não remove tanto assim. Mas, em termos de população, tá, atendida pelas estações de tratamento, a grande maioria é por lodo ativado e por tratamento primário, que depois a gente também vai ver o que é o tratamento primário. Tá, mas assim, como que funciona então? Me dá um parâmetro, me dá uma ideia de como que funciona uma estação de tratamento de efluente. Bom, a gente tem alguns processos meramente físicos mesmo, gradeamento, desarenador, que vai retirar os sólidos. A gente tem os processos microbiológicos, que reatores anaeróbios, filtros biológicos aerados. Isso aqui é o processo que é realizado aqui em Caxias, no SAMAI de Caxias do Sul. A gente tem a decantação, a gente tem a desinfecção, que é através de sanitizante, produtos químicos, tudo mais. E isso tudo está dividido em tratamentos primários, secundários e terciários. E como que funciona, então, o que é primário, o que é o secundário, o que é o terciário? No tratamento primário, a gente vai ter a remoção de sólido suspenso. É algo mais físico mesmo. No tratamento secundário, a gente tem a remoção, como a gente falou lá antes, de matéria orgânica e materiais biodegradáveis, porque é feito com micro-organismos, né? Tanto os aeróbios como os anaeróbios. Tá, beleza, Raquel, mas aí assim, para substância biodegradável, muito legal, o tratamento biológico ali vai resolver. Mas aquelas substâncias não biodegradáveis, e adivinha quem está nas substâncias não biodegradáveis? Os nossos contaminantes emergentes e a grande maioria dos fármacos. Eles vão apresentar uma toxicidade aguda, eles vão ter uma persistência, então eu preciso de um tratamento alternativo, né? E esse tratamento alternativo, ele é um tratamento terciário, onde eu vou ter, além da remoção de macronutrientes, de metais pesados, de compostos orgânicos recalcitrantes, os nossos famosos contaminantes emergentes, eu também vou ter uma desinfecção. Isso é o tratamento terciário. E dentro desses tratamentos terciários, e esse aqui não é todos que são aplicados, tá? Mas um deles é os processos avançados de oxidação. Tá, mas lá vem tudo de novo com esses processos avançados de oxidação. O que é isso? Processos avançados de oxidação de uma forma bem simplória, assim, quando eu tenho um composto orgânico, eu tenho um radical hidroxila, aquele radical hidroxila vai atuar assim, tipo um ninja e vai quebrar o composto orgânico, formando radicais que vão reagir com o oxigênio, vai ter um monte de reações químicas e vai gerar espécies mais simples. O ideal é que tudo seja transformado em gás carbônico e água. Não é bem o que acontece às vezes, na realidade, né? Mas eu gero espécies mais simples e eu gero espécies menos tóxicas, de mais fácil degradação. Bom, então, quais são as vantagens, né, dos processos avançados de oxidação? Eles são muito versáteis, eles são eficientes, eles têm um menor impacto ambiental quando comparado à incineração, por exemplo, e eles atuam em condição de pressão e temperatura ambiente. Tá, mas então eles são perfeitos? Eles têm desvantagens, principalmente a limitação econômica.
porque eles têm como trabalha com luz, às vezes radiação ultravioleta, às vezes tem alto custo da fonte da radiação, a gente tem custo de reagente, de agente oxidante, né? Mas isso já vem com uma solução, porque o nosso sol tá lindo, maravilhoso, de graça aí todo dia, ou quase todo dia, né? E a gente pode trabalhar com catalisadores de baixo custo. E esses processos, eles podem atuar junto com processos convencionais, sem que um interfira no desempenho do outro. Então, isso é muito interessante. Mas esses processos, é um processo, Raquel, como é que funciona? Não, são muitos métodos, diferentes tipos de processos avançados de oxidação que a gente existe. E hoje eu vou falar um pouquinho só sobre o fotofento. Que o processo de fotofento, ele tem esse nome porque o Henry Fenton que propôs a reação. Ele usa solução de ferro e solução de peróxido na presença de luz, UV, para degradar os compostos orgânicos. Porém, o nosso grupo de pesquisas, o GEMAPS, lá da Química, ele estuda muito o fotofento solar, que é a reação do fento, mas utilizando a luz UV solar, porque é mais sustentável, né? Deixa o processo mais economicamente viável, porque o sol é de graça, mas também ele deixa o processo mais ambientalmente sustentável, né? E então, esse aqui é um exemplo que a gente fez um estudo da degradação do diazepam, tá? Aqui a gente tem um reator de bancada mesmo, que a gente fez e colocou lá no sol, medindo radiação e tudo mais, onde a incidência solar numa solução contendo o ferro, peróxido e o meu fármaco que eu queria degradar, ele degradou muito bem o diazepam. Ele degradou tanto em água quanto em efluente simulado, a quase a totalidade, e ele teve uma degradação muito interessante, muito promissora do diazepam em efluente hospitalar, porque efluente hospitalar é uma matriz muito complexa, né? Só que a gente conseguiu essas altas taxas, mas a gente precisa também, isso é uma coisa muito importante. Raquel, mas aqui tá, ó, degradou o diazepam, beleza, tá aí, tá resolvido o nosso problema. Não, a gente precisa prestar atenção nos produtos que as nossas soluções geram. Por exemplo, quando eu degrado o diazepam, eu vou gerar produtos de transformação. E esses produtos de transformação, eles também precisam ser avaliados, né? Aqui a gente tem avaliação tanto em água ultrapura, quanto em efluente simulado, quanto em efluente real, tem uma formação e uma degradação. Então, quando se propõe um processo de tratamento, a gente não pode ficar só focado no produto que eu estou avaliando. Eu tenho que ver enquanto ele degrada, o que ele forma. Porque, às vezes, os produtos de transformação, eles podem ser mais tóxicos do que o próprio composto. Nesse exemplo aqui, o do diazepam, quando a gente fez as predições em sílico lá por Kilsa de carcinogenicidade e mutagenicidade, o diazepam não foi identificado como mutagênico ou carcinogênico. Ele não era nem carcinogênico e nem mutagênico. Mas 2 dos produtos de transformação gerados apresentaram alertas de mutagenicidade. Então, eu preciso sim avaliar tanto os fármacos, como os metabólitos, como os produtos de transformação. Isso em amostras reais, porque é lá para o ambiente que vai e é lá que a gente vai ter que avaliar essa presença ou não desses compostos que podem, sim, ser mais tóxicos, às vezes, do que o próprio medicamento. Bom, mas tanto esse quanto milhares de outras reações de processos avançados de oxidação, a maioria ela não gera produtos tóxicos, porque ela vai degradar e aí há uma necessidade de estudos para ver as melhores condições, os melhores tempos de reação e tudo mais, para gerar produtos não tóxicos. É um processo que é sustentável, porque eu posso utilizar energia renovável. Eles podem ser realizados em condições ambiente, isso é muito importante.
eles apresentam uma alta versatilidade porque eles não são específicos, então eles conseguem degradar diferentes classes de contaminantes ao mesmo tempo. E isso é muito importante, porque na vida real, lá no rio, sei lá, no efluente doméstico e tudo mais, a gente não vai ter só, não, agora vai ter só fármacos, agora vai ter só pesticidas, agora vai ter só, não, tem tudo junto. Então a gente precisa de um método versátil. E eles consomem químicos que não são tóxicos, ou que se degradam durante o processo. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio é degradado durante o processo do fotonfento. Então, ele se torna um processo muito promissor para ser aplicado na remediação da contaminação, para cuidar dessa contaminação ambiental, né? Tá, Raquel, mas assim, eu quero ser super-herói também, eu não quero ficar só temos que fazer isso, temos que fazer aquilo e não fazer nada. O que a gente, enquanto pessoa normal, pode fazer? Primeiro, a gente precisa perceber o grande potencial de vilão da indústria farmacêutica. Como assim? Ela não é uma heroína? Claro, eu não estou de forma alguma condenando a indústria farmacêutica. Pelo contrário, eu acho a pesquisa na indústria farmacêutica espetacular. Mas a gente precisa ficar atento ao potencial de toxicidade desses compostos, ao quanto eles podem trazer consequências muito graves e negativas para o meio ambiente. Então, isso tudo eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter uma noção de que, assim como eu tenho o lado bom, eu tenho que prestar atenção no lado preocupante também. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, 6 das maiores indústrias de medicamentos do mundo, 4 são brasileiras. 4 são do Brasil e cresce a cada dia. Tem muitas indústrias que estão produzindo medicamentos. Por quê? A gente tem um aumento no consumo de medicamento pelo crescimento populacional, pela modernização, pela necessidade da vida moderna. E a gente vai parar isso? Claro que não. A gente só precisa ter cuidado. A gente precisa ver o que a gente pode fazer para reduzir o dano, para não deixar de consumir. Claro que não, mas para reduzir os danos. O que a indústria pode e já está fazendo? Descartar os resíduos perigosos de forma coerente, de forma correta. Tem que ser feita uma avaliação muito criteriosa para identificar o que é melhor de ser feito nesse descarte. Uma logística reversa, que é medicamento vencido, obsoleto, aquele descarte do que não passou no controle de qualidade. Isso a empresa tem o compromisso de fazer uma destinação correta. Ter um plano de gerenciamento de resíduos. Tem uma classificação, como que é feito o manejo, como que é armazenado, como que é tratado, como que é coletado por quem vai tratar e dar à disposição final. Isso tudo tem que ter um plano de gerenciamento para evitar contaminação. E é possível. Uso eficiente da água. A indústria farmacêutica tem, assim como tantas outras, tem um alto consumo de água, tanto na produção quanto na limpeza da fábrica, né? Na higienização, enfim. Essa água pode ser reutilizada? Essa água pode ser tratada? Eu consigo dar um fim nobre para essa água? Se consegue. Materiais reciclados, vamos tentar usar, é possível? Quando? Onde? Como que eu posso usar materiais reciclados? E isso tudo vai fazer diferença. Parece que é pouca coisa, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando vê, dá uma diferença muito grande. E o que nós, enquanto nós, população, a gente pode fazer? Bom, primeiro, a gente precisa se policiar muito quanto à falta de conhecimento. A compra de medicamentos em quantidade além da necessária. Mas o meu tratamento de antibiótico era 14 comprimidos e eu tenho 20. A distribuição de amostras precisa ser feita de forma responsável. A interrupção, o término do tratamento, e daí eu fiquei ali, né? E aí o que eu vou fazer com o resto?
a administração inadequada do medicamento. Eu tenho uma prescrição ou eu estou consumindo assim, tipo, não, mas dizem a filha da vizinha, da tia da minha mãe disse que esse medicamento é bom, eu vou lá comprar e vou tomar. Né? Isso não... A gente precisa ter um olhar crítico para isso. Porque se tu somar tudo isso, né, vão ter sobras de medicamento. E aí vai ter aquela farmácia caseira. Então, a nossa farmácia caseira, ela existe. Eu adoro a minha farmacinha e eu não vivo sem a minha farmacinha caseira. Mas eu preciso ter um olhar crítico do que tem ali dentro. E, principalmente, eu preciso descartar em lugares corretos. Eu não posso descartar na pia, eu não posso descartar no vaso, eu não posso descartar no lixo comum, porque isso não é um lixo comum. E isso vai gerar a contaminação. Tá, mas resolver esse problema, eu posso resolver? Não adianta, eu não vou fazer nada, não vai resolver. Eu não consigo resolver sozinho. Não, mas a gente pode, cada um fazer a sua parte, a gente pode interagir, a gente pode somar com instituições governamentais para ter uma geração de políticas públicas que vão se preocupar com a contaminação ambiental por fármacos. Sim, precisa ser focalizado nos fármacos, porque lá para os pesticidas a gente vai ter que ter outra organização pensando nisso, porque são coisas diferentes. A gente precisa despertar a atenção das empresas para continuar fazendo seu papel. Mas elas já fazem, Raquel. Tudo bem, mas a gente vai lembrando e lembrando e lembrando de novo. Daqui a pouco isso vai virar rotina, vai virar algo normal. A gente precisa identificar o nível de conhecimento da população e propor medidas para que os riscos sejam minimizados. Quais são as principais substâncias contaminantes? Qual é o potencial disso para a qualidade da água, o impacto que isso vai causar na qualidade da água? Como que eu descartar errado o medicamento vai gerar uma contaminação? A população tem conhecimento desses riscos? Existe alguma política pública sobre esse assunto? E, principalmente, que é o que a gente está fazendo aqui, que é incrível, divulgação. Porque a gente precisa divulgar. A gente precisa repassar esse conhecimento e passar e bater na tecla de novo, de novo, de novo. Olha esse exemplo fantástico que dá há 10 anos aqui e até as professoras falaram antes. Existem melhoras significativas, então é válido, é muito válido. A divulgação é algo que vai disseminar isso e vai melhorar as nossas práticas. Eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei e eu continuo acreditando e eu acho que eu vou morrer acreditando na educação, né? Que eu acho que a educação, aqui eu falo educação básica, graduação, pós-graduação, muda, transforma a vida e transforma o ambiente. E eu acho que no contexto escolar hoje, a gente precisa tratar de sustentabilidade, mas não de uma forma assim, porque é exigido por lei. Não, mas é que assim, vamos botar sustentabilidade aqui no meio, porque a sustentabilidade está uma palavra bonita, dá uns likes a mais, né? Não. A verdadeira educação ambiental precisa ser instigada no ambiente escolar para que a gente crie, para que a gente desenvolva seres pensantes que não vão só reproduzir, mas vão agir criticamente, vão olhar uma situação e vão conseguir agir criticamente. Eu vi esse fármaco aqui, ele está vencido. O que eu vou fazer? Vou jogar no lixo lá? É no lixo orgânico? É no lixo reciclável? Não. Eu já sei pensar que isso não é para jogar no lixo comum. Eu sei que isso eu preciso dar um destino correto a esse medicamento. E eu acho que são essas pequenas mudanças que no final fazem toda a diferença e a gente vai conseguir voltar a ter um planeta descontaminado. Era isso que eu tinha, fico aberta a questões, enfim. Muito obrigada, Raquel. Muito relevante a sua abordagem, né? A gente tem aí diversos problemas relacionados a contaminantes emergentes, né? O
o uso de medicamentos sem necessidade, que muita gente vai na farmácia e tem aquele balcão, né, com o farmacêutico ou os profissionais ali usando como venda, né, muitas vezes as pessoas acabam comprando sem necessidade, isso também é um problema, né, tem a questão do descarte irregular, como tu muito bem colocou, falta de políticas públicas, e também a questão de saneamento, né? Infelizmente, até na política nacional, os indicadores que eles utilizam, né, como esses dados que tu colocou no início, do percentual de esgoto tratado, mesmo esses dados, eles ainda não são 100% certos. Eles utilizam muito... Isso é um problema, né? Porque, por exemplo, a fossa séptica, que a gente tem em casa, né? Geralmente nos fundos da casa, eles consideram, o governo, né, enfim, como política, se considera esse tipo de tratamento um tratamento. E não deixa de ser um tratamento, né? Mas o problema é que esse tratamento ele não é suficiente e muitas vezes também não tem uma limpeza, né, adequada dessas fossas, elas acabam... Mas muito interessante. É um problema bem sério. É um problema que a gente vê, eu acho que porque o Brasil tem uma quantidade de água muito expressiva, talvez não tenha essa preocupação tão aflorada ainda, mas devagarinho está mudando. A gente tem muitos grupos de pesquisa em todas as universidades, e tu vê alguém pesquisando sobre questões ambientais, então eu acho que devagarinho a gente vai conseguir. Isso mesmo. Bom, gente, eu vou abrir para perguntas. Eu vi que no chat tem várias perguntas ali para a gente, né? Aqui a gente já colocou uma. Eu só quero, antes de colocar as perguntas, comentar. Eu acredito que já deve estar ali para vocês Pode manter a pergunta, mas eu acredito que já deve estar o formulário de presença, então vocês já podem ir preenchendo, quem tiver interesse, né? Mas fiquem com a gente até o final, por favor. Então, vamos lá. Os sistemas de tratamento de água usuais são capazes de remover os contaminantes emergentes que possam estar presentes na água captada? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Eu acho que você está querendo dizer sobre a água que a gente bebe, né? Isso. Acredito que sim. Existem muitos poucos trabalhos sobre contaminantes em água que a gente chama água potável, né? A água da torneira. Então, assim, hoje eu não saberia dizer para ti se eu acredito que algumas coisas podem passar, tá? Porque são muitos contaminantes, então pode haver sim. A gente tem trabalhos fora do Brasil que encontram contaminantes emergentes em água potável, então isso é um problema bem sério, mas a grande maioria dos trabalhos que eu tenho visto é mais internacional. Aqui no Brasil tem muito pouco ainda desse tipo de trabalho que avalia a água potável, a presença de fármacos, de pesticidas, enfim, de contaminantes emergentes na água potável. Mas sim, é possível, porque esses processos, eles têm uma limitação, eles não foram desenvolvidos e planejados para tratar esse tipo de contaminante. Né? Certo. Temos mais alguma pergunta? Sim. Antibióticos são muito encontrados nas pesquisas de contaminantes de efluentes. Desculpa, uma pergunta. Antibióticos são muito encontrados nas pesquisas de contaminantes de efluentes? Aí tem uma informação, né? Tá aí a importância do correto descarte dos medicamentos. Né? Sim. Inclusive, a gente vê muito isso, é uma coisa bem, bem legal. Quer dizer, não é legal, mas é. A gente encontra muitas pesquisas sobre antibióticos, porque eles realmente têm é algo meio um pouco mais sério, porque ele ir para o ambiente, ele pode estar gerando bactérias super resistentes, enfim, então micro-organismos mais resistentes. Então, assim,
existe uma preocupação maior nos antibióticos, então a gente vê muitos antibióticos, sim, presentes nos efluentes, presentes em águas que a gente chama de água superficial, que é rio, enfim, e sim, aí está a importância do descarte correto dos medicamentos, porque infelizmente eles estão presentes, sim. Tá certo. E o mais importante... desculpa. Não, pode falar. E o mais assim, assustador, às vezes, é que a gente já tem algumas pesquisas dizendo que alguns antibióticos, alguns hormônios, quando eles estão presentes em concentrações muito baixas, nanograma litro, eles já podem apresentar efeito na saúde do ser humano e também no ambiente. Então, assim, eles estarem presentes em nanograma por litro, isso é 0,00009 zeros até chegar no grama por litro de água. Então, isso é muito, muito, muito pouquinho. E eles já têm um resultado. Então, é preocupante, sim. Tá certo. Agora vamos para a próxima. Enquanto profissionais da saúde, qual seria a maneira mais eficaz para orientar os pacientes em relação ao descarte de medicamentos? Eu acredito que é um pouquinho mais chato, né? Porque tu tem que sair da tua casa, mas eu acredito que tu devolver na farmácia é a forma mais correta, porque dali eles conseguem dar o destino correto, né? E embora tenha esse inconveniente que, mas hoje eu não vou sair de casa, mas é difícil tu não ficar, às vezes, um mês sem ir na farmácia, ou deixa ele no cantinho ali, o medicamento vencido, aquela sobrinha. Já existem alguns programas hoje que tem, se tu tem uma sobra e tem ainda um prazo de validade ok, tu consegue doar esses medicamentos. Então, existem várias possibilidades, né, de descarte correto, tanto do medicamento vencido quanto daquele restinho, sobrou um pouquinho de antibiótico, principalmente essas instituições, alguns lares infantis, alguns asilos, assim, que eles têm essa necessidade de medicamentos, tem alguns programas que já estão fazendo esse link entre o que sobrou para ajudar quem precisa. Uhum. Bem importante. Vamos para a próxima, então. Existe alguma experiência no mundo de política de formação de profissionais da saúde para que o uso de medicamentos seja repensado? Essa eu não sei te dizer, para os profissionais da saúde eu não sei te dizer. Mas eu acredito que aqui esse próprio programa, né, a gente está falando com farmacêuticos, futuros farmacêuticos, e também com pessoas que trabalham em locais de saúde, né? Então, esse programa em si, ele já é uma formação para o profissional. Então, ele já vai auxiliar esse profissional a repensar esse uso, ou enfim, né, o descarte correto do medicamento. Então, acho que sim, existem, e esse aqui é um exemplo espetacular de que dá certo, né? Sim, inclusive o nosso programa de extensão aqui, a gente também tem atuado em escolas, a gente desenvolve atividades também para escolas, para trabalhar com seus alunos a questão do descarte de medicamentos, entre vários outros temas. Talvez essa questão da política ela precisasse ser mais ampla, né, para atingir uma camada maior da população, porque a gente vê muita gente ainda descartando de forma inadequada por falta de conhecimento. Né? Eu acho que a questão das escolas é fundamental. É um trabalho espetacular, porque
quando criança aprende, principalmente nas escolas mais com crianças, esses trabalhos, as crianças chegam em casa e já querem revolucionar o mundo, né? Então, dá resultado. Então, eu acho que sim, funciona, mas eu acho que, como tu falou, essa questão precisa ser um pouquinho mais abrangente, né? E aí envolve, claro, cada um faz o que pode, mas precisaria ter uma política um pouquinho mais abrangente, assim. Com certeza. Vamos para a próxima, então. Tem mais uma? Tem. O uso de iodo proveniente... o uso de lodo proveniente de estações de tratamento de esgoto na agricultura pode trazer riscos à saúde ou ao meio ambiente? Dependendo, sim. Por quê? Porque a gente já tem alguns estudos de que esse lodo, ele pode estar contaminado. Então, a gente precisa garantir que não haja nenhuma contaminação desse lodo para que seja feita a utilização na agricultura. Por exemplo, tem também a questão de que se reutiliza uma água para irrigação, uma água tratada de um efluente para irrigação. Às vezes, se tu não analisa, e por isso que é tão importante a análise do teu efluente, a análise da tua amostra, né? Porque tu pode estar levando, por exemplo, eu vou plantar uma horta com água reutilizada. Se essa água não for testada, se essa água não for avaliada, tu pode estar colocando fármacos e outros tantos contaminantes na tua alimentação. Existem trabalhos pesquisas na Espanha que demonstram que uma lavoura que utilizou uma água tratada para irrigação teve na cenoura, foi detectado diazepam. Já imaginou uma cenoura contaminada com diazepam? Então, por isso que precisa muito ter esse cuidado em prevenir, porque daí tu não precisa remediar, né? Mas antes de reutilizar, tu precisa ter uma ideia muito clara do que pode ter ali, para não estar fazendo uma contaminação maior ainda do que tu tem, né? Sim, com certeza. O pessoal ali no chat estava perguntando se era iodo, mas era lodo mesmo, a questão da pergunta, só para esclarecer. Depois vai ficar gravado. Não, mas o lodo fazia mais sentido mesmo. Sim. Bom, Raquel, fica aqui com a gente, tá? Eu vou encerrar com o pessoal aqui e eu já volto para falar contigo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Acho que foi muito. Eu agradeço novamente. Agradeço novamente vocês. Parabéns novamente. Tem que comemorar muito esses 10 anos. E vamos seguir nos próximos e muitos próximos. Com certeza, tu foi muito didática, assim, muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço. Obrigadão pelo convite. Obrigada. Bom, gente, então, eu acho que o nosso tempo aqui ele tá finalizando, né? Eu só gostaria de agradecer a presença, né? Já agradeci da nossa convidada Raquel. E também gostaria de agradecer vocês que nos assistiram até aqui e a todos que contribuíram para a realização desse evento. A equipe da UFIXPA, a equipe do Programa de Extensão da Farmácia Caseira, foram muito importantes para a gente concretizar, né? A gente não imagina quantas pessoas são necessárias para fazer um evento desse, dá bastante trabalho, então, muito obrigada. Bom, gente, amanhã tem mais. Amanhã a gente vai ter o segundo dia do evento, às 19 horas, com a nossa convidada Silvana Maria Zucoloto. Ela vai abordar o tema de propagandas enganosas e fake news sobre plantas medicinais e fitoterápicos. Seria o impacto das mídias sociais. Então, vocês não vão perder, né? A gente nos vê amanhã. Boa noite e muito obrigada a todos, tá? Não esqueçam de se inscrever no CIUR e de responder o questionário de presença para garantir o certificado. Boa noite, pessoal. Até mais.